A plataforma HClub é sensacional e mudou completamente a cara do nosso negócio aqui no escritório. Hoje a gente não precisa mais estar batendo cabeça para ir atrás de curso, nem gastando dinheiro atrás de capacitação. Tudo que eu preciso está lá. E eles são ágeis demais. Na medida que está saindo um assunto novo, eles estão botando novos cursos, estão atualizando a plataforma todos os dias. Então teve um impacto positivo demais aqui no negócio da gente. O HClub foi uma grata surpresa dentro da imersão que nós buscávamos na H-Educação. Quando a gente contratou a imersão anual, nós fomos pontuados que teria o HClub. Por outro lado, a gente não tinha expectativa de tanta agregação como realmente foi. Pelo fato dos cursos serem todos gravados, tantos presenciais, mas principalmente outros cursos que a gente não teria acesso presencialmente, foi de grata surpresa ver que a gente tem uma plataforma com vários conteúdos focado no nosso negócio. E isso tem surtido um efeito muito positivo, porque a gente consegue alinhar o que a gente verifica presencialmente numa imersão, mas também colocar o time de líderes para escutar conteúdos que muitas vezes a gente tem dificuldade de repassar para eles no momento que a gente retorna de um encontro presencial na H-Educação. Então, para nós tem sido muito rico, em especial a série Insights, que realmente a gente conseguiu tirar bons proveitos, tirar muitas dúvidas, de forma prática e rápida, conseguir absorver ótimos conteúdos. Eu quero compartilhar com você como que eu consegui transformar os resultados do meu negócio de contabilidade através do HClub. O primeiro ponto foi ter consumido todo o conteúdo gravado e o segundo aplicado na prática. E nos últimos 4 anos eu já consegui construir mais de 400 clientes contábeis através da internet e consegui abrir outros 2 novos negócios por conta da visão estratégica que eu aprendi dentro do HClub. E o principal ponto é a mentalidade. Tem aulas muito boas de mentalidade, que é o necessário para que você consiga fazer o que tem que ser feito. Porque as ações são muito claras dentro do curso. E eu vejo que a grande maioria acaba travando porque não tem a mentalidade necessária para conseguir seguir no caminho correto. E no HClub, cara, tem todo o conteúdo que você precisa para realmente alavancar o escritório de contabilidade. Seja na questão de marketing, de venda, ou até mesmo na mentalidade que você precisa construir como empresário para conseguir construir grandes resultados. Então, muitas pessoas não dão valor a esse ponto de mentalidade, mas um dos principais pontos que eu sempre me conectei muito com a HClub, com o Anderson, é por ter essa visão estratégica e conseguir compartilhar isso muito bem com os seus mentorados e com os conteúdos da HClub. O HClub nos proporciona insights valiosos sobre gestão, liderança e posicionamento contábil. Aprender com especialistas e colocar isso em prática no nosso dia a dia podem virar o nosso jogo. É uma oportunidade única de crescimento e desenvolvimento profissional. Eu tô com a cabeça fervendo, assim, tentando alinhar as coisas para não assustar o pessoal, né, do escritório, mas eu tô com a cabeça querendo chegar logo para colocar em prática todas essas coisas que abriu a nossa mente, né, para vários setores, várias áreas. Seja muito bem-vindos, turma. Um prazer estar aqui com vocês e a gente vai ter uma aula aí que é bem importante, que você faça suas anotações, que você esteja muito bem concentrado para aquilo que a gente vai falar aqui, porque realmente é um conteúdo importante para o seu negócio contábil, um conteúdo denso, mas que você pode sair daqui com lições muito práticas para você aplicar a partir de agora. Mas antes da gente começar a aula, né, eu quero saber quem está me ouvindo, para a gente poder ter aqui um feedback. Então, pedir para vocês comentarem aqui, para a gente poder ter um ok e falar de que cidade que vocês são. Vejo, por exemplo, que o pessoal já deu aqui ok, que tá bem o áudio. Aí vocês me dão aqui a cidade que vocês são e a gente vai, então, equalizar um pouco aí o que nós vamos ter nessa noite de hoje, tá? Então, antes da gente falar do que a gente vai ter, eu quero te fazer uma pergunta. O que você veio fazer aqui nessa aula? Qual é o seu objetivo estando aqui hoje, né? Para que, afinal de contas, você separou um pedaço aí da sua noite para você estar aqui comigo hoje? Essa pergunta é muito importante para mim, porque através da sua expectativa que eu vou direcionar aquilo que eu vou entregar para você. Mas, acima de tudo, é através do nível de comprometimento que você tem com o negócio contábil, que você tem,
que você está começando, que isso vai determinar o que você pode construir em cima dele. Então, quando a gente separa um tempo da nossa vida para fazer qualquer atividade, tem que fazer qualquer sentido isso, tem que realmente ter um motivo por trás. E aqui é um fator importante que você precisa levar em consideração. Então, vamos estabelecer o nível de aproveitamento que você pode ter através do que nós vamos dizer aqui a partir de agora. Tá? E eu quero equalizar também o que eu vou entregar na aula para vocês. Eu separei alguns pontos importantes para a gente poder tratar. Um desses pontos é uma metodologia de gestão. E nessa metodologia de gestão nós temos alguns pilares. E eu vou falar sobre esses pilares. Qual é o objetivo dessa metodologia? É que através dela você consiga ter um nível de crescimento na sua empresa contábil e ao mesmo tempo você tenha um nível de resultado. Muitas empresas contábeis que estão crescendo, elas não estão tendo resultados. E muitas empresas contábeis que têm o resultado, esse resultado ele não é um resultado efetivo porque a empresa contábil não consegue crescer. E quando você monta uma empresa contábil, você tem que entender que você não pode ser escravo do seu próprio negócio, como que trabalhando para o seu próprio negócio, quando na verdade você precisa ter a concepção do que é de fato um negócio e o quanto isso vai ser preponderante para aquilo que você vai fazer em cima desse negócio. E aí o objetivo nosso aqui é que você realmente entenda que para você ter resultados você precisa encarar a sua empresa contábil como de fato fazendo parte de um negócio. Eu vou dar para vocês também aqui 24 formas pelo qual você pode conseguir conquistar clientes. E aí eu vou ter a chance de comentar algumas dessas formas, mas são 24 maneiras diferentes. 24 maneiras diferentes que você pode olhar para o seu negócio e entender o que é que eu posso fazer para poder trazer mais clientes. E essa foi uma das dores que eu recebi de vocês, baseada na pesquisa que nós rodamos. Nós rodamos durante todos os últimos dias uma pesquisa que veio do meu Instagram, e lá eu perguntei, né? Que pergunta você faria para mim? E uma das perguntas principais foi como é que você pode conquistar mais clientes. Então, nós vamos também trazer essa informação para você. Outra informação importante que eu vou entregar para você hoje é quanto é que pode custar a sua operação e quanto é que você pode investir em marketing e vendas e quanto é que você pode investir em tecnologia. Isso é um fator que vai ser determinante. Por quê? Quando você está desbalanceado na sua empresa contábil, você compromete outras áreas, você compromete o resultado. É por isso que quando a gente fala sobre crescimento, a gente precisa estar alinhado com o resultado. Então, se você conseguir entender essa lógica, você vai crescendo o seu negócio e com essa lógica você vai conseguindo, então, trazer resultados para a sua empresa contábil. E por fim, eu vou comentar com vocês uma novidade que nós temos no mercado. E aí, depois dessa novidade, eu vou abrir para as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Mas eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês e, consequentemente, a gente tem a chance aí de poder ir equalizando aí o que vocês precisam. Mas vamos seguir aqui o nosso conteúdo para que realmente a gente possa, então, tirar o máximo proveito aqui da nossa aula hoje. Então, primeiramente, a contabilidade, ela não pode ser apenas vista como sendo uma contabilidade. E eu vou mostrar para vocês aqui qual é o nosso olhar para o mercado de contabilidade. Eu vou pedir para colocar a tela aqui para mim, para poder facilitar. E aí vocês conseguem ver, por exemplo, o nosso ecossistema. E aí nós temos dentro do nosso ecossistema dois negócios diferentes, tá? Então eu estou aqui no meio, e aí eu tenho de um lado 6 sócios lá na Tactus, e do lado de cá uma sócia na H Educação. O que você precisa entender aqui? Que todos esses dois negócios que vocês estão vendo aqui, eles só existem porque eu estou conectado com a contabilidade. Ou seja, a contabilidade é o berço central de tudo isso. Então, o mercado de educação ele surgiu por conta da contabilidade e todos os negócios complementares surgiram por conta da contabilidade. Então, foi aquele escritório que eu comecei lá no bairro, na garagem do meu pai, onde eu comecei trabalhando sozinho, batendo de porta em porta, oferecendo meu serviço, tomando porta na cara, tomando muito não.
e comecei ali a crescer. Depois eu saí de lá do bairro, vim aqui para o centro de São Bernardo do Campo, ainda muito embrionário. E aí depois, lá em 2015, a gente foi para o digital, a gente começou a crescer no digital, a gente começou a evoluir fortemente, e aí chegamos no ponto que nós estamos hoje. E aí nós temos, de um lado, dentro da contabilidade, nós temos aqui os 6 sócios, a Tactus Contabilidade, que é onde concentra a maior fonte de faturamento que nós temos, ou seja, o que é dentro da Tactus Contabilidade? Todo o serviço de contabilidade que nós prestamos de modo geral. Então, toda a parte fiscal, tributária e a parte contábil está dentro da Tactus Contabilidade. A Tactus Legal, ela cuida da parte relacionada à legalização dos negócios. Então, todas as aberturas de empresas, são mais de 400 aberturas de empresas que nós fazemos em média por ano, é tocada por essa unidade de negócio, além da regularização, desde o microempreendedor individual até outras regularizações que nós fazemos. Aí depois nós criamos o Tactus Prime. O Tactus Prime, ele surgiu com a ideia de atender o nosso cliente quando ele crescia, ou atender empresas com demandas mais elaboradas. E até interessante, né? Eu postei, por exemplo, no meu Instagram, ontem, falando sobre a nossa aquisição de clientes em 2024. E aí teve gente que comentou lá, falou, mas com um cliente de R$300 é fácil. Gente, dentro do Tactus Prime a gente atende contratos de até R$20 mil. Então, muito cuidado com a forma como você vê as coisas quando algo parece ilógico para você. Porque o resultado do mercado ele não pode ser pautado com base no resultado que você está tendo no seu negócio contábil. Deixa eu só voltar aqui e bati sem querer. No seu negócio contábil, o resultado do mercado não pode ser pautado baseado no resultado que você está tendo. Porque talvez o resultado que você está tendo é um resultado que é muito aquém daquilo que você poderia ter. E aí, quando a gente começa a entender o jogo da contabilidade, começa a entender que, na verdade, nós temos um negócio de contabilidade e não temos ali apenas um escritório de contabilidade, onde nós somos escravos desse escritório, os resultados começam a surgir. Só que para isso ser possível, você precisa se qualificar. Você precisa se preparar como gestor. Você precisa fazer o seu papel como gestor. Então, foi só saindo de ficar operacionalmente preso no meu escritório e olhar para o meu negócio como uma empresa de fato, foi que nós estruturamos ele. E aí, conforme você vai estruturando, vão surgindo oportunidades. Então, a Tactus Prime é uma marca que nós criamos para atender uma dessas oportunidades. Aí nós temos o MEI, nós temos o BPO e agora, recentemente, o BPO Prime. Então, o MEI, não precisa nem dizer mais nada, atende pequenos empreendedores que estão numa fase muito inicial. Por que nós criamos o MEI? Porque eu pego o cara no início da jornada e aí depois a gente desenquadra ele, leva ele para a Tactus Contabilidade. O BPO, que também não precisa dizer nada diferente, a maior parte das empresas hoje está olhando para o BPO ainda que elas não têm o BPO na base, mas elas entendem que o BPO está ali. E o BPO é algo que você precisa pensar na sua empresa contábil como forma de você conseguir vender mais para o seu próprio cliente ou trazer um cliente diferente. Só que nós criamos o BPO Prime, nós até criamos um diferencial, e eu vou mostrar quando eu falar sobre tecnologia, eu vou te mostrar uma ferramenta que nós criamos para o BPO Prime. E aí o BPO Prime atende aquele BPO mais elaborado, da mesma forma que o Tactus Prime atende o cliente mais elaborado, o BPO Prime atende esse cliente mais elaborado da parte de BPO. Então, do lado de cá, nós temos então essas soluções que nós criamos. Do outro lado, nós temos a H Educação, e na H Educação, como eu já disse, eu tenho a minha sócia, a Fernanda, eu tenho ali Equity, que é participações que eu tenho em algumas empresas. Essas participações elas fazem parte de uma criação de um ecossistema complementar, onde, por exemplo, eu ajudo no crescimento dessas empresas, eu participo da mesa de conselho, na tomada de decisões, dando direcionamentos e fazendo também processo de influência para essas empresas. Posicionamento que eu tenho como marca, tanto para influências como para palestras que eu faço pelo Brasil. Eu tenho os meus eventos, como o Marketing Contábil Summit, que é o maior evento de marketing contábil do mundo. E aí já deixo para você aqui uma lição importante. Você precisa entender que você,
para gerar impacto no seu negócio, você precisa olhar para o seu negócio de uma forma muito mais ampliada, porque talvez você está enxergando o seu negócio de uma forma muito primária e pequena. E o Marketing Contábil Summit foi um exemplo disso, porque ele começou muito embrionário, mas ele se tornou muito grande. E nós entregamos um evento para 3.000 contadores. Então a ideia de você fazer coisas mais relevantes é fundamental. E aí nós temos também o nosso evento, que é a H Gestão, que acontece aqui na sede da H Educação. Nós temos 2 comunidades, que é o H Mentoria e o H Platino. E por fim, nós temos a plataforma H Club, que é a maior plataforma de gestão para negócios contábeis do Brasil. E depois eu vou falar um pouco mais sobre o H Club. Mas assim, basicamente, é uma plataforma que você encontra tudo aquilo que você precisa para a sua empresa contábil ter resultados. De uma forma muito prática e tudo 100% online. Então, com base nesse ecossistema, a gente começa a mostrar para vocês o que é todos esses negócios que estão em volta de mim, dentro da Taxus e dentro da H Educação. Agora, o que você precisa entender? Que nível de impacto você quer gerar? Aí volta aqui para mim. Que nível de impacto você quer gerar em relação ao seu negócio como um todo? E para você gerar impacto, você precisa entender que existe um mecanismo, que eu chamo mecanismo de crescimento e resultado. E como é que funciona esse mecanismo de crescimento e resultado? Dá para mostrar aqui a minha tela? Então vamos lá. No mecanismo de crescimento e resultado, deixa eu só colocar uma cor diferente aqui. A gente tem 4 diferentes elementos. Isso é importantíssimo você entender. E nós temos no primeiro elemento, nós temos aqui pessoas. Deixa eu só melhorar aqui. Depois vocês podem fazer o print disso para poder facilitar as anotações de vocês. Ou vai fazendo a anotação aí, tá certo? Pessoas. Por quê? Sem pessoas você não vai muito longe, eu vou falar mais sobre isso. Nós temos a operação. E aí, existe um aspecto importante, porque a operação é o core do nosso negócio, certo? É a parte principal do nosso negócio, ou seja, se você não tiver uma operação estruturada, você compromete o seu negócio contábil, porque essencialmente o nosso negócio é um negócio técnico. E aí nós temos a tecnologia. Se eu fosse criar esse mecanismo há 5 ou mais anos atrás, provavelmente eu não colocaria tecnologia, porque a tecnologia não estava tão presente assim como está hoje. Hoje, não tem mais como dissociar um negócio contábil de sucesso se não tiver tecnologia. Mas que tipo de tecnologia, Anderson? Calma que eu vou mostrar para você. E aí nós temos aqui no meio, marketing. E vendas. Tá. O que a gente precisa entender sobre esses 4 elementos? É exatamente o que eu vou falar para vocês agora. Eu vou mostrar de forma mais detalhada esses elementos para que vocês então possam entender como é que se aplica na prática. Então, primeiramente, falando sobre pessoas. Quais são os problemas que nós temos em pessoas hoje? Escassez de mão de obra. A gente não encontra profissionais à altura do que nós gostaríamos. Quando falo a gente não encontra, eu estou me referindo ao mercado como um todo. A gente encontra pessoas que estão desengajadas com o negócio. A gente encontra pessoas que deixam a desejar do ponto de vista técnico. Então, ou seja, você tem uma dificuldade de encontrar pessoas e, tecnicamente, muitas vezes essas pessoas não estão preparadas. Então, o desafio de pessoas é fundamental a gente considerar como parte integrante de um ponto que nós temos que olhar para a nossa empresa contábil. E o que a gente tem que entender? Que, apesar de tudo isso, ficou mais caro contratar. E aí, quando fica mais caro contratar, a gente começa a ter um problema. Por quê? Houve uma um desnatamento, que é os preços contábeis que antes eram pautados a um salário mínimo ou meio salário mínimo, eles diminuíram.
Hoje, por exemplo, você não contrata, por exemplo, você não fecha um contrato, desculpa, de uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, por um salário mínimo. Talvez um comércio mais elaborado, que já tem uns funcionários, ok. Mas lá atrás, nós fechávamos os contratos a um salário mínimo. E aí, o que acontece? O nosso custo de pessoas aumentou. Por quê? Porque a mão de obra ficou mais cara, só que o preço não acompanhou. Então, como é que a gente vai fazer com que esse jogo realmente dê certo? E aí nós temos o desafio. Está fazendo sentido para você? Nós temos o desafio que é fazer com que as pessoas elas estejam alinhadas com a nossa cultura e que elas estejam alinhadas com o nosso propósito e que elas estejam engajadas com o nosso negócio. Esse é o desafio. Esse é o ponto a ser levado em consideração. E como é que a gente consegue fazer isso na prática? Aí que entra gestão de pessoas. Então coloca aí, escreve aí, olha, ó, escreve aí, a partir do seu primeiro funcionário, você tem que começar a olhar para a gestão de pessoas. Porque esse único funcionário, ele já precisa estar engajado com o seu negócio. Então, estabelecer uma cultura começa a partir do primeiro funcionário. E sabe o que acontece na prática? A gente vê empresas contábeis que estão com 10 ou mais funcionários e não tem uma cultura estabelecida. Então, você precisa entender como é que você estabelece essa cultura. Você precisa entender como é que você consegue, então, fazer com que as pessoas elas entendam qual é o código do negócio, né? Por que elas estão ali, o que é aceito, o que é factível, o que não é factível, qual é o comportamento esperado delas. Então, ou seja, tudo isso está dentro de uma cultura de uma empresa contábil. E aí a gente vai para a linha de propósito, onde as pessoas precisam entender o que é que vocês estão construindo, e entender como elas fazem parte disso. Por quê? Porque senão elas não vão se engajar. E para elas se engajarem também, elas precisam sentir que elas são valorizadas. E elas são valorizadas em diversos pontos, como, por exemplo, a remuneração que você paga para ela, a facilidade que você dá para ela de aprendizado, a oportunidade que você dá para ela crescer. E aí o que acontece? A sua empresa contábil não cresce, a sua empresa contábil está estagnada, e aí você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer, por exemplo, com que as pessoas estejam engajadas com você? Então pensa nisso. E eu vou mostrar um dado importante para você, mas antes disso, eu quero agradecer que nós batemos 200 pessoas ao vivo aqui. Por favor, dá um like aqui para a gente poder fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Obrigado. 200 pessoas ao vivo. Mostra a minha tela, por favor. Esses números aí que vocês estão vendo são os números de candidatos que nós recebemos na Tactus de 2021 agora até 2024, até o mês passado, 2024. O nosso banco de talentos já somam 17 mil talentos. Significa que a gente tem facilidade para contratar? Não necessariamente. Tá? Mas, por exemplo, esse ano, por exemplo, nós já recebemos mais de 5 mil pessoas se candidatando às nossas vagas. A gente usa uma plataforma para facilitar esse processo. E aí tem vagas, por exemplo, que a gente abre, que tem, por exemplo, 200 candidatos ou mais candidatos. E tem outras vagas que tem 10 candidatos, por exemplo. Ok? Então, quando você consegue criar atratividade, aí que está o ponto. Quando você consegue criar atratividade para o seu negócio, independentemente do tamanho dele, esse jogo fica mais fácil de você conduzir. Porque, apesar de você ter uma competição por pessoas, você tem mais condições de atrair talentos. Então, olha só, se nós estamos conseguindo atrair talentos para a nossa empresa contábil, significa que nós estamos fazendo ações de recursos humanos para que isso seja possível. Então, você também precisa aprender o que é que você vai fazer para a sua empresa contábil para que você tenha também essa atração de talentos. Estão aqui comigo? E aí, pensando de forma muito prática sobre tudo isso, a gente chega no segundo elemento, que é a operação. E aí, pensando na operação, qual que é o objetivo da operação? Uma operação, ela precisa ser fluida, ou seja, operação que não tem fluidez, ela não vai ter produtividade, e ela precisa exercer segurança, ela precisa ter assertividade. Então, se você tem uma operação que ela é fluida, que ela tem produtividade e ela é assertiva, você tem uma operação segura. Então a operação ela não pode ser delargada na mão das pessoas,
que é delargar? Ah, cara, eu vou agora só ficar aqui na parte estratégica. Aí você está com 2 sócios, por exemplo, longe da operação e o negócio começa a naufragar. Por quê? Lembra que eu falei no início? Nosso negócio é um negócio técnico. É um negócio técnico. Lembra que eu mostrei que nós temos 6 sócios? Nós temos 3 sócias que estão exclusivamente na operação. 3 sócias na operação. E aí nós temos todo um time que é gerenciado por essas pessoas, que é gerenciado também todas as ferramentas, sistemas, os clientes que nós temos dentro da operação. Então não adianta eu ficar aqui no estratégico e largar a operação para lá. E esse é um assunto um conflito muito grande que existe sobre isso. Porque como é que você vai fazer a sua empresa contábil crescer, ao mesmo tempo que você também não pode deixar a operação sozinha? Então, se você é sozinho na contabilidade, você precisa entender como é que você divide o seu tempo. Se você tem um ou mais sócios, você precisa estabelecer as tarefas para que você tenha sócios mais voltados à operação e sócios mais voltados ao estratégico, para que você realmente possa fazer o seu negócio contábil crescer. Mas não dá para deixar a operação de lado. E aí eu quero mostrar essa imagem aqui. Aí nós temos, por exemplo, como produtividade na Tactus. Nós temos um funcionário que faz somente fechamento e que atende hoje 237 clientes. Claro, tem funcionários atendendo 150 clientes, tem funcionários atendendo 190 clientes, né? E tem funcionário atendendo até 237 no fechamento. Como é que nós fazemos isso? É segregado, esse funcionário só faz fechamento. Ah, mas então ele tem MEI na carteira? Não, porque a carteira de MEI fica com outro funcionário, não está envolvido nesse rolê aqui. Ah, então ele só tem empresa do Simples Nacional? Também não, porque esse funcionário, por exemplo, que atende essa quantidade de empresas, também tem empresa de lucro presumido. Claro que não é uma carteira expressiva de lucro presumido, mas podemos falar, por exemplo, com segurança, 20% ali dentro da carteira é LP. Agora, como é que ele consegue fazer isso? Porque ele foi selecionado baseado em considerações de produtividade. Existe uma cultura de produtividade no negócio. Está fazendo sentido para você? Se você não estabelecer uma cultura de produtividade, o seu negócio não vai ser competitivo. Ah, Anderson, mas as pessoas, quando eu coloco mais clientes, as pessoas reclamam. Cara, isso é cultura. Porque a gente vai colocando mais clientes, mas a gente vai ajustando com o nosso time as entregas. É isso que você precisa entender. Você precisa ter o domínio sobre a operação e não a operação dominar o estratégico. O estratégico tem que ter domínio sobre a operação, entendeu? Você precisa estabelecer qual é o norte do seu negócio, o que é que vocês querem, e metrificar o negócio no sentido de você saber até quanto você pode investir na operação, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você não entender isso, vai comprometer o seu resultado. E aí quando a gente vai para o fechamento, para o suporte, nós temos até 581 clientes com um atendimento de suporte. Volta para mim aqui. Então, a operação, quando ela tem essa fluidez, você consegue ter produtividade. Tá certo? E aí nós temos, até voltando aqui para a nossa tela, nós vimos as pessoas, ou seja, se você acertar o perfil e reter. Então, ou seja, você acerta o perfil, você retém essas pessoas, você engaja elas. Na operação, a gente já tem aqui maior fluidez, mais fluidez. E aí, fluidez processual é fundamental. Só que para que isso seja possível, a gente precisa entender que nós precisamos ter tecnologia. E quando é que você vai adotar tecnologia? Desde quando você começa. Desde quando a sua empresa ainda é pequena. Porque eu comecei a minha contabilidade também pequena. E quando a gente volta para alguns anos atrás, em 2015, a minha carteira, lá em 2015, era menos de 100 empresas. Entendeu? Considerando que eu já tinha 10 pessoas do time contando comigo. Então, ou seja, a empresa nossa não se pagava. Ela não tinha uma carteira suficiente para pagar o custo que ela tinha. Porque nós pivotamos nosso negócio
saímos do tradicional, fomos para o digital, e aí aconteceu todo o rolê que nós criamos a partir do digital. Só que assim, se lá atrás eu tinha uma empresa que é a maior parte das empresas contábeis hoje, que tem menos de 100 clientes na base, e nós conseguimos chegar onde nós chegamos, você também pode ir muito mais longe na contabilidade. Só que você precisa entender o seu papel. Você precisa entender a sua responsabilidade. Você precisa entender como é que você gerencia esse negócio todo. Entendeu? E aí, vamos falar de tecnologia. Então, vamos entender como é que a tecnologia funciona na prática. Mostra minha tela aí. Então, só para a gente poder equalizar essa evolução tecnológica. Então, lá atrás, 2015, quando eu falei para vocês, o que nós tínhamos? Só sistemas. Só que se você começa hoje com o sistema, você já começa com o sistema errado, já tem problema. Então, o seu sistema precisa atender minimamente a tecnologia que você precisa. E quando a gente olha para o acervo de sistemas, nós vemos que tem sistemas que não entregam aquilo que poderiam entregar. São sistemas burocráticos, e isso vai prejudicar. Aí você vai para as ferramentas atreladas aos sistemas. E quando a gente olha, por exemplo, para as ferramentas que nós temos no mercado, nós temos algo que lá em 2015 não tinha, mas em 2018 começou a surgir. Por exemplo, em 2018 nós já usávamos ferramenta de gestão de tarefas, coisas que tem empresa contábil hoje que não usa, não gerencia tarefa através de uma ferramenta. Aí em 2021 nós colocamos a robotização, coisa que a maior parte das empresas contábeis até hoje não sabe o que é. E nós implantamos robotização no nosso negócio, permitindo que tarefas repetitivas fossem executadas por robôs. E aí, em 2024, nós acrescentamos nosso ecossistema, um ecossistema próprio, onde nós criamos uma plataforma própria, e acrescentamos também agora a IA. Para vocês terem uma ideia, olha só que loucura, para vocês terem uma ideia de quão isso é importante para o nosso negócio, e precisa ser importante para o seu negócio também, eu tenho hoje um sócio que ele está dedicado exclusivamente para as ações de IA. Ou seja, usando inteligência artificial na nossa empresa contábil. E eu vou mostrar para vocês o que nós estamos fazendo. Então, aguenta aí que a cabeça sua vai bugar com o que eu vou mostrar agora. E aí vamos falar sobre automação contábil. Então, olha só esse dado. O tempo médio de encerramento contábil de uma empresa, fazendo a importação anual da empresa com 4 bancos, levava em torno de 2 dias. Então, vamos entender. Então, o cliente, ao invés de nós fazermos o fechamento dele, por exemplo, mês a mês, nós fechamos esse cliente, por exemplo, uma vez por ano. Aí pegamos toda a movimentação dele, ele tem lá 4 bancos com volume grande, e aí o tempo médio era 2 dias para poder encerrar. Isso já utilizando importação de dados, entendeu? Não é lançamento manual. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu fui fazer um evento essa semana no Nordeste e eu conheci uma empresa que ainda está batendo carimbo. Está batendo carimbo nos lançamentos contábeis e está colocando lá no carimbo qual é a conta débito, qual é a conta crédito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá para acreditar um negócio desse, entendeu? Automação. Importação. Isso todo o sistema faz. Todo o sistema faz. Agora, o que nós fizemos? Criamos uma automação. Trouxemos ferramentas que fazem o processo de automação e aí nós reduzimos de 2 dias para 2 horas e 40 minutos. Com o lançamento automático através de uma automação. É isso que você precisa entender. O que tem no mercado para você fazer muito mais com menos? Outro exemplo. Nós criamos uma automação que faz a procuração caixa. Tá? E aí, o tempo médio era 1 dia, né, fazia 40 cadastros, com a estabilidade muitas vezes esperando o final do dia para poder fazer. A automação roda tudo isso em 30 minutos. E a gente põe para rodar à noite. Deixa para rodar, ela roda esses 40 cadastros em 30 minutos, de forma automatizada. Aí eu faço uma pergunta para você. Seja sincero comigo. Não precisa responder aqui, talvez você fique um pouco acanhado de responder, tá bom? Eu vou colocar aqui que as pessoas vão observar o que eu estou respondendo. Então, só pensa. Você consegue fazer contabilidade de todo mundo na sua empresa contábil? Ou você está pegando a contabilidade e está colocando para debaixo ali do tapete?
o cliente não manda documento mesmo, o CRC não fiscaliza mesmo, a Receita Federal não fiscaliza, e aí eu faço o lançamento do lucro ali baseado na regra do LP, e aí eu faço o lançamento com base nisso. Vou lá, desconto os impostos que ele pagou, pego ali o percentual de lucro que ele pode usar no lucro presumido, e aí eu faço o lançamento, distribuo o lucro daquele jeito lá e tudo mais, sem contabilidade. Vou falar uma coisa para você, se você não está fazendo contabilidade, tem algo de errado no seu escritório, entendeu? Tem algo de errado no seu escritório. Porque o problema que você está tendo, eu já tive esse problema. Até postei recentemente que nós somos processados por um cliente por não ter entregue contabilidade. Então eu sei muito bem qual é esse rolê. E eu sei quão desafiador é fazer a contabilidade. Só que se você não trouxer tecnologia, você não vai conseguir entregar a contabilidade. Não dá para entregar mais. Sejamos sinceros, não dá para você ficar batendo carimbo e fazendo lançamento manual. Não dá para você só cuidar do processo de importação natural das coisas, porque ainda falta muita coisa para você fazer ali depois dentro do sistema. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, que é o encerramento da prefeitura aqui. Ó, isso aí é um sistema que nós criamos que faz o encerramento da GIS Online. Então o que ele faz na prática? Ele pega todas as informações lá do nosso cliente através de uma planilha, por exemplo, entra na GIS Online, que é o encerramento da prefeitura, e lá ele entra com os dados, faz o encerramento da prefeitura, gera os arquivos, coloca na pasta do Drive e o documento sobe para a pasta do cliente de forma automaticamente. E com isso, a gente eliminou com isso o trabalho de uma funcionária que gastava por volta de 8 dias por mês, fazendo encerramento de mais de 1.500 CNPJs que nós tínhamos para fazer. Uma automação que roda isso em 3 dias mais ou menos, nos horários que não tem demanda na prefeitura, então roda em horários, por exemplo, que não tem competição de usuário, porque ninguém fica ali rodando ali as coisas meia-noite, 1h da manhã, 3 horas por aí. Isso o robô faz. Então deixa lá programado, chega de manhã cedo, confere se está tudo em ordem, porque o próprio robô, se der algum erro, ele vai falar, e pronto. Então é isso que você precisa entender. Se você está vendo isso aí, você está vendo que está muito distante, você precisa enxergar o que está acontecendo no mercado. Você precisa aprender isso. Porque se você não implementar isso na sua empresa contábil, você não vai ter resultado. Vou mostrar outro exemplo. Como é que funciona um processo manual, por exemplo, de tarefas? Você cria uma planilha manual, você vai lá, por exemplo, faz ajustes de vencimentos, aí você vai colocar, por exemplo, as metas de entrega baseadas nos dias úteis. Então você vai dividir isso pelo time, abre o e-mail e a guia para poder dar baixa, aí você tem o risco da validação, porque você faz isso manualmente, e aí você pode errar, por exemplo, de colocar o X no lugar errado, e de repente você acha que entregou de um cliente e não entregou, porque você faz isso manualmente. E aí você vai, então, ter uma avaliação comprometida. Quando você usa uma ferramenta de automação para controle de tarefas, cara, tudo isso é automático. Por quê? Porque a ferramenta ela já faz a leitura do documento, ela já cruza com os dados do cliente, ela já dá baixa automaticamente, ela já controla as tarefas pendentes, ela já diz para você as tarefas que estão em risco de sofrer algum tipo de autuação. Ou seja, é um outro rolê, entendeu? Então, você mesmo sendo pequeno, precisa estabelecer ferramentas que vão te ajudar nesse processo. Vou te mostrar um outro exemplo aqui. Nós criamos uma IA, tá? Criamos uma IA que faz o seguinte, pega todas as informações vindas de diferentes fontes. Então, por exemplo, aqui é para automatizar o escopo vindo do comercial. Então, pega, por exemplo, a reunião do nosso cliente, as conversas do WhatsApp, o que nós temos dentro do Pipedrive, que é o nosso CRM de vendas, os documentos que o cliente mandou, que estão no Google Drive, os dados dele que estão no Instagram e no site dele, e aí processa isso através dessa ferramenta. Depois que processa isso, gera de forma automaticamente o escopo para poder subir para o RP. Cada escopo que nós fazíamos, gastávamos em torno de 1 a 1h30 para fazer. Então, qual era o processo? O vendedor fechou o cliente e aí ele ia lá, por exemplo, e colocava os dados todos do que foi a negociação, porque eu tenho que passar o bastão para a operação. E o vendedor, cara, ele não quer fazer isso. Ele quer fazer venda. E aí ele gastava tempo com isso. O que nós fizemos? Criamos uma IA que faz isso automaticamente. Pega tudo, faz a leitura do documento, faz a leitura da conversa, identifica e faz o escopo fazendo a interpretação
da conversa e da negociação que teve. Olha que loucura isso. E automatiza tudo. E elimina para cada contrato entre uma hora e meia, mais ou menos. Aí eu faço uma pergunta para você aqui. Estamos aqui no ambiente seguro. Quantos de vocês estão usando o ChatGPT? Comenta aqui no comentário aqui, quero ver. Quantos de vocês estão usando o ChatGPT? Quando eu falo que estão usando o ChatGPT, cara, estou falando usar o ChatGPT, não é brincar com o ChatGPT. É de fato usar, sabe criar um agente, sabe de fato criar uma automação pelo chat, entendeu? Quantos de vocês? Porque se você não está usando, você está perdendo tempo. Agora, entra um outro aspecto que é como trazer o chat para a operação, que é o que nós estamos fazendo. Vou te dar um outro exemplo, agora vai bugar a sua cabeça. Olha isso aí. Nós criamos uma IA para poder fazer a interpretação dos relatórios que saem do sistema financeiro e gerar o relatório de forma automatizada, conectando com uma outra IA que faz as apresentações de forma automatizada. E aí ela processa isso, ela faz toda a parte de análise financeira. Tem mais, ela processaliza isso vindo de diferentes fontes. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um cliente que tem um grupo econômico, eu posso subir todas as informações do grupo econômico e ela consolida as informações para mim, porque ela foi programada para fazer isso de forma automatizada. E aí ela gera isso, faz consolidação, gera o relatório, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa para enviar para o cliente, ela faz de forma automatizada. Ou seja, é o nosso analista financeiro para a área de BPO Premium que nós criamos. Agora, qual é o nível de ganho que eu tenho quando eu boto uma tecnologia para fazer um negócio para mim? Esse é o jogo que você precisa entender. Como é que você está usando a tecnologia a seu favor dentro da sua empresa contábil? E aí, se você começa a olhar tudo isso e você percebe, por exemplo, que isso está muito distante daquilo que você está aplicando, está na hora de você mudar. Está na hora de você mergulhar nisso. Não é à toa que eu coloquei um sócio para estudar e criar esse robô, por exemplo, foi ele que criou, né? Essa automação específica foi ele que criou. Não é à toa que eu coloquei uma pessoa para estudar, para poder implantar isso na nossa empresa contábil, dado a importância disso. Vou dar outro exemplo. Nós criamos uma plataforma que faz o contrato de forma automatizada. Então, o que a plataforma faz? Acessa a base legal da Receita, pelo CNPJ, então, contrato de prestação de serviço. Pega o CNPJ do cliente, que já está na informação ali, que já é dada numa planilha, pega os dados toda a negociação que está naquele escopo que foi criado pela outra IA, e com base naquele escopo gera o contrato. Gera por segmento e por proposta comercial, e aí exporta via Word para fazer a validação e envia para assinatura digital. E aí, por assinatura digital, então, é enviado para o cliente. Qual o trabalho da pessoa? A pessoa que cuida disso, ela vai monitorar se o cliente assinou, se está tudo em ordem, e aí, consequentemente, fazer o arquivamento do contrato depois. Porque só depois que o cliente assina que vai liberar a próxima fase dentro do processo dele de importação desse cliente, de implementação desse cliente na base. Ou seja, tudo amarradinho. Só que a gente começa a perceber onde você tem muito trabalho manual, cria alguma ou robotização, ou agora uma inteligência artificial, por exemplo, para poder fazer alguns desses processos. Parte é feito de uma forma, parte é feito de outra, parte é feito com ferramenta de mercado, ou seja, é um outro rolê que as empresas contábeis que estão performando estão seguindo hoje. E que você precisa entender. Porque a tecnologia está mudando a sua empresa contábil e torna a sua empresa contábil bem mais competitiva. Até que ponto? Mostra aqui para mim. Mostra a minha tela. Esse é o nosso time, dezembro de 22 e agora agosto de 24. Se você observar, você vai ver que em dezembro de 22 nós tínhamos 86 funcionários, chegamos a bater 97 aqui, e aí, quanto que nós temos em agosto? 81. Então, ou seja, 83, 82, 81, olha só, é isso que nós temos. Mas quantos clientes eu trouxe de lá para cá? Então, por exemplo, considerando que esse ano foram mais de 300 clientes que nós trouxemos, o ano passado mais de 400 clientes que nós trouxemos, olha só, e o nosso volume de profissionais continua o mesmo, significa que são as mesmas pessoas? Não. Vou dar alguns exemplos para você. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui a área financeira, tá? Algumas coisas que eu lembro de cabeça, tá?
para te ajudar. Então, na área financeira, por exemplo, nós tínhamos 5 pessoas. Hoje eu tenho 3. Ou seja, 2 pessoas saíram da área financeira e aí essas 2 vagas foram eliminadas da área financeira. Só que quando eu olho, por exemplo, lá a área contábil, por exemplo, eu aumentei uma pessoa. Por exemplo, eu olho na área fiscal, eu aumentei mais uma pessoa, exemplo. Então, ou seja, elas são realocadas. Só que essas pessoas aqui deixaram de existir. Elas foram substituídas por outras pessoas em outras funções, em outras áreas. Então, há uma movimentação dessas pessoas dentro do time, só que elas estão sendo realocadas, saindo de áreas que não faz sentido, porque a tecnologia está proporcionando que a gente tenha melhores resultados. E aí vamos falar sobre, então, agora, marketing e vendas. Coloca para mim só o quadro, a minha tela. Então, dentro do mecanismo de crescimento, esse é o 4º elemento, que é marketing e vendas. Aí volta para mim aqui. E aí, pensando, né, no marketing e vendas, qual que foi o nosso desafio desde 2015? E aí, vou mostrar aqui para vocês como é que foi a nossa aquisição de clientes. Então, nós temos lá, 2016, por volta de 70 clientes. E aí, 163 clientes em 2017, 229 em 2018, 503 em 19, 786 em 20, 904 em 21, ou seja, 20 e 21 nós surfamos muito na pandemia, porque nós tínhamos nos posicionado no digital, os segmentos que nós estávamos posicionados cresceu muito, tá? Eu vou mostrar os segmentos para vocês daqui a pouco. E aí 22, 594, 482 em 23 e estamos com 333 em 24. A gente teve um aumento do nosso ticket médio, por quê? Porque até 22 nós não tínhamos ainda os serviços primes, aí nós trouxemos o serviço prime, ou seja, nós desaceleramos trazer clientes de ticket mais baixo, passamos a focar também em estratégias em clientes de tickets maior, e aí diminuímos a nossa aquisição, porém trouxemos uma receita mensal recorrente maior do que antes. E esse é o jogo, é você jogar o jogo da contabilidade como um estrategista, como quem está jogando xadrez, entendeu? Como alguém que está realmente sendo competitivo, entendendo o que está acontecendo, tendo essas habilidades para poder enxergar o mercado. Porque se você não está enxergando o que está acontecendo no mercado, existe alguma coisa errada em você, na sua função como gestor. Porque olha só, vem aqui para o meu quadro. Quando a gente pensa na função de um gestor, eu costumo sempre dizer que um gestor, ele seria como se ele estivesse numa floresta. E aí, como é que funciona ali a floresta, tá? Então, vamos lá. Na floresta, nós temos aqui uma árvore, certo? Aqui tem os frutos dessa árvore. E tem várias árvores aqui. Vamos concentrar nessa árvore aqui. Uma pessoa que está na operação, o que ela faz? Ela enxerga, provavelmente, essa parte aqui da árvore, que é uma parte do tronco. Uma pessoa que está, por exemplo, ali no financeiro, ela enxerga um outro pedaço aqui da árvore, certo? Uma pessoa que está aqui, por exemplo, olhando marketing e vendas, talvez ela está enxergando aqui um outro pedaço da árvore. Então, está enxergando aqui a parte aqui onde tem os frutos. Um gestor estratégico, ele tem que enxergar a árvore como um todo. E não somente a árvore como um todo, mas ele tem que enxergar de forma sistêmica e distante o que está acontecendo no mercado. Então, se você está muito olhando para o tronco, ou para o pedaço do tronco, você começa a limitar muito a sua visão. Isso vai impactar naquilo que você vai ter de resultado. Então, qual é o meu papel aqui? Meu papel é fazer você enxergar a sua árvore olhando para a floresta como um todo, olhando para o todo que você pode ver. E olhando para essa floresta, você consegue ter uma visão muito melhor de mercado. E você, obviamente, não consegue enxergar tão bem ali a árvore nos pequenos pedaços dela, mas você vai ter o quê? Pessoas que vão te dar as informações que você precisa para que você possa tomar decisões. Entendeu? E aí que você começa a ter resultado. Porque ou você encara que a sua empresa contábil precisa ser gerida, ou você só está tendo um trabalho e não uma empresa contábil de fato. Porque o gestor, ele tem um negócio. E quem está ali o tempo todo apagando incêndio tem um trabalho.
Não tenho negócio. Então a gente precisa mudar esse olhar. Agora, como que a gente faz para crescer a nossa empresa contábil, né? Então vamos lá. 95% das nossas conversões, elas vieram desses segmentos que estão sendo apresentados para vocês. Então nós temos uma estratégia segmentada, e essa estratégia segmentada sustenta o nosso negócio. Ah, Anderson, mas significa que eu só posso trabalhar de forma segmentada? Não, claro que não. Só que você precisa entender qual é o ponto de você conseguir, por exemplo, estabelecer uma estratégia segmentada. Por exemplo, dentro do H Club mesmo, eu coloquei recentemente um curso onde eu falo exatamente sobre isso. Qual é o ponto que você vai fazer para você enxergar as estratégias segmentadas do seu negócio? Porque quem é generalista não tem valor no mercado. Quem é especialista tem um valor de mercado diferenciado. E eu sei muito bem como isso funciona e você também sabe, porque quando você tem um problema de saúde, você vai procurar quem? Você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar uma pessoa que é especializada naquele problema de saúde que você está enfrentando, entendeu? Então, todos nós buscamos os especialistas o tempo todo. Se eu tenho um problema de estômago, vou buscar uma pessoa que é especializada em estômago. Se eu tenho um problema no fígado, idem. Se eu tenho um problema de coração, eu vou buscar um cardiologista. Eu não vou falar com um clínico geral para cuidar do meu coração, entendeu? Quando, por exemplo, você tem estratégias segmentadas, ou seja, você consegue mostrar para o mercado que você tem referências em alguns temas, e não significa que você não pegue também esses outros clientes de outras áreas, mas você tem referências em alguns temas, você tem um diferencial de mercado. E aí, eu vou te mostrar 24 diferentes formas que você pode utilizar. Prepara o print. Prepara o print agora. 24 formas diferentes que você pode utilizar para você poder conquistar os clientes. E aí você tem aí, por exemplo, desde a utilização do que nós chamamos de tráfego pago, com Google Ads, desde o tráfego orgânico, que é o que nós chamamos de SEO, até participação de eventos. Por exemplo, quantas vezes você participou esse ano de um evento de forma intencional para poder conseguir conquistar clientes? Conta para mim. Quantos eventos você participou esse ano de forma intencional para conquistar clientes? Que é um nível de participação onde você vai lá, você de forma intencional se junta nas pessoas certas, você aborda as pessoas de forma intencional, mas de forma muito estratégica. Não é ficar distribuindo cartão. Olha, eu sou contador. Não é isso. Não. É você entender, fazer uma leitura. Vou dar um exemplo para você. O que eu faço em evento? Eu chego no evento, e aí, normalmente, ali, eventos, principalmente eventos que me interessam, são eventos menores, não são eventos muito grandes ali para esse tipo de estratégia. Eu vejo eventos, por exemplo, ali com 50 pessoas, 60, tal, por exemplo, e aí eles fazem uma apresentação ali, falam o nome de algumas pessoas ou todo mundo se apresenta. E eu vou anotando quem são as pessoas que eu vou me conectar. Entendeu? E aí, depois, no momento de coffee, em outros momentos, eu vou lá, me conecto com essas pessoas. E eu vou mantendo, por exemplo, o nome dessas pessoas e dados complementares sobre essas pessoas. Faço uma pesquisa, inclusive, sobre o negócio dela. Olha que loucura isso. E o tempo todo eu estou fazendo negócio. O tempo todo eu estou fazendo negócio. Porque a minha cabeça é a cabeça de um homem de negócio. Quer ver um exemplo? Ontem até a Fernanda falou para mim, não acredito que você fez isso, mas não me surpreenda. É verdade. Eu fui no médico, fui no neurologista, e aí o que acontece? Antes de ir lá no neurologista, eu já tinha estudado o cara. Sigo ele no Instagram, vejo o que ele está fazendo de análise e tal. Aí eu fiz a minha consulta, no final da minha consulta lá, eu falei, cara, percebi que você está postando umas coisas no Instagram, tal. O que você está objetivando estrategicamente? Porque eu posso te ajudar. Olha o rapport aí. E aí eu crio uma moeda de troca com ele. E aí foi. Conversando com ele, me ofereci para ajudar, me conectei, dei umas dicas lá e tudo mais. E aí resolvi um problema no Instagram dele que estava acontecendo ali na hora ali. Ou seja, em 15 minutos no final de uma consulta, já cria uma conexão. Que vai ser apenas a primeira conexão de um processo que vai durar. E isso acontece o tempo todo. Por quê? No final das contas, você fica muito reativo nas suas estratégias. Você precisa ser ativo naquilo que você faz, intencional naquilo que você faz. Então, eu te indiquei aqui 24 maneiras. Claro que você não vai conseguir fazer tudo isso, mas quantas você está fazendo? Está fazendo sentido para você? Nós estamos com 1 hora de live. Está fazendo sentido para você? Que tem muita coisa que você precisa fazer e precisa aprender para você ter mais resultados? Por exemplo,
Lá dentro do H Club, a gente tem aula exclusiva sobre eventos próprios. Como é que você organiza um evento? Como é que você faz, por exemplo, ali a escolha de um stand? Ou como é que você organiza uma palestra? Eu criei aula, por exemplo, falando sobre isso. Como é que eu faço uma campanha? Eu nunca fiz uma campanha, Anderson, eu não sei fazer campanha. Como é que eu faço uma campanha? Tem uma aula exclusiva sobre você fazer a sua primeira campanha. Ou seja, você não precisa nem ter uma agência, se você não puder pagar nesse momento por uma agência para fazer campanha. A partir de quanto eu vou comprar? Desculpa, a partir de quanto que eu vou investir que faz sentido eu contratar uma agência? Eu criei uma aula mostrando isso. Ó, até aqui você pode seguir sozinho, a partir daqui você pode contratar uma agência, dando as razões, as explicações para que a pessoa, por exemplo, possa entender como é que ela pode gerar resultado e até onde ela vai gerar resultado sozinha. Então, o conhecimento está disponível para você poder aplicar na sua empresa. Então, não adianta você falar que você quer conquistar clientes se você não entende como é que você faz uma estratégia de Instagram, por exemplo. Nós colocamos um conteúdo, por exemplo, que fala, por exemplo, sobre como gravar conteúdos. Olha que loucura. Um conteúdo que fala como gravar conteúdos. Como é que você se posiciona na câmera, como é que você faz a edição de um vídeo. Então, você precisa aprender para que você possa, então, ter ali os resultados. Tá. E aí, aplicando o mecanismo de crescimento, agora a sua cabeça vai bugar. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Como é que você vai, então, olhar para a decisão estratégica do seu negócio baseado nos custos que você tem na sua empresa contábil? E aí a gente vê a aplicação de quanto é que você pode ter de investimento em cada uma das áreas da sua empresa contábil. A sua operação, com todos os custos de mão de obra, precisa custar até 33% da sua receita. Ou seja, 1/3 é o que você pode gastar com a operação. Quem são as pessoas da operação? Pessoas que estão na operação. Não é o financeiro do seu escritório. Pessoas que estão na operação. Entendeu? Não é, por exemplo, o marketing, porque ele não está na operação. A sua operação precisa custar até 33%. E aí, quanto você pode gastar com ferramentas de sistema? Até 5%. E existe uma coisa importante, que é ferramentas versus mão de obra. Então, se você olha hoje para o seu cálculo e você vê, por exemplo, que você está gastando 3% aqui e você está gastando, por exemplo, 42% aqui, por exemplo. O simples fato de você elevar isso aqui para 5% pode fazer você equacionar isso aqui para os 33% que você precisa. Porque a relação do investimento de tecnologia, ela é desproporcional ao resultado que ela te entrega. E aí você está olhando tudo isso que eu estou te mostrando aqui e você vê que a sua empresa está ruim de tecnologia. Você precisa aprender. Entendeu? Porque isso aí vai mudar o seu jogo. Vai mudar a competitividade do seu negócio. Isso aí vai fazer a diferença para aquilo que você pode conquistar dentro da contabilidade. Então você precisa entender o seu papel. Não dá mais para dissociar uma empresa contábil que não tem tecnologia como tendo resultado efetivo no mercado. Ou seja, todas as empresas contábeis que estão tendo resultados, elas estão investindo em tecnologia. Em 2018, eu escrevi um livro que chama-se Como a Tecnologia está Mudando as Empresas Contábeis. Em 2018 foi escrito esse livro. E tem gente que ainda está usando só o sistema. E às vezes não usa o sistema como deveria usar. E aí quando você vai para a infraestrutura, 5%. E quando você vai para marketing, vendas e CS, 10%. Então, ou seja, se você conseguir manter a sua mão de obra operacional em 33%, e aí você mantém ali ferramentas e sistemas em 5%,
infraestrutura, toda a infraestrutura do negócio, para manter o negócio funcionando, em 5%, o que nós temos nesse caso? A gente consegue investir em marketing e vendas. Mas o que acontece na realidade quando a gente vê empresas contábeis que não estão conseguindo crescer? Porque esse custo aqui está muito mais alto, esse custo aqui está maior, certo? Aqui está menor, e isso aqui às vezes está maior ou às vezes não. Mas, sobretudo, tecnologia subutilizada, e aí você tem o caso de mão de obra cara. Essa relação precisa mudar, se você quer ter resultados. Porque aí sim você pode investir até 10%, tanto para reter o cliente, que é o que entra o conceito de CS, quanto para você fazer a aquisição de novos clientes. E é por isso que você não está crescendo. Porque você não está investindo no marketing, porque você não pode investir muitas vezes no marketing, ou porque você também não sabe no que investir. Isso a gente consegue resolver. Só que a gente precisa ajudar você a mudar isso aqui. Entendeu? E aí você vai entender como é que você pode mudar isso aí. Eu vou dar alguns números para você poder entender. Porque se você tem um percentual de eficiência operacional barra crescimento abaixo de 41%, você tem um percentual ruim, péssimo. 41 a 45 ruim, 46 a 49 é o ideal e 50% para cima é excelente. Tá. Então vamos lá, como é que você chega a esse percentual? Então voltando aqui, você vai pegar o seu 100% e você vai deduzir o quanto você está gastando nisso aqui. E aí a diferença que sobrar é o índice de eficiência operacional barra crescimento. Resultado barra crescimento. Eficiência operacional de crescimento. Essa é a metodologia que nós criamos para você. Claro que, quando a gente olha detalhadamente a metodologia, tem outros fatores. Por exemplo, as despesas não operacionais, quanto elas podem custar? Também isso está dentro da metodologia, tá? É que se eu fosse ficar falando da metodologia aqui, a gente gastaria um tempo considerável só falando sobre isso. E aí não é objetivo porque tornaria um pouco mais complexo tudo isso, porque eu preciso detalhar, eu preciso mostrar as coisas para vocês poderem entender. Inclusive o material complementar para te ajudar você a aplicar a metodologia do seu negócio. Você precisa ter um material para te ajudar isso, entendeu? Para facilitar esse processo, inclusive a própria planilha. Vou dar alguns exemplos do que nós temos na Tactus. Então vamos lá. Receita operacional mais benefícios, 29%. Certo? Desculpa, folha operacional mais benefícios. Ferramenta e sistema está em 5,54. Infraestrutura está em 5,43. Remuneração de vendas, 2,27. E investimento, nós estamos gastando 2,30. Então, da nossa receita total, 2,30 para investimento, 29,85 para folha operacional. Isso aí é volátil. Então, tem mês, por exemplo, que eu vou ter um valor maior, porque se eu tive uma rescisão operacional, vai impactar nos resultados daquele mês. Só que esse resultado aqui é os dados de 2023, ou seja, nós pegamos todos os 12 meses de 23 e fizemos uma análise para poder trazer para vocês. Então, o que eu ensino que você precisa fazer na sua empresa contábil é o que eu aplico na minha empresa contábil. E ninguém mostra isso para você. Ninguém mostra isso para você. Porque fica só aquele blá blá blá. Não, porque você precisa fazer marketing. Não, porque você precisa fazer tal coisa. Você precisa fazer... Não, o que eu faço na minha empresa contábil, eu mostro para você, eu ensino você. Como é que faz a cultura de uma empresa contábil? A gente mostra o que a gente faz. Como é que eu faço um evento para os meus funcionários para aumentar o engajamento deles? Eu mostro como é que nós fizemos o nosso evento para você. Como é que eu faço, por exemplo, para conseguir melhorar a performance ali do meu site para poder conseguir trazer mais clientes? Eu mostro para você como a estrutura do nosso site foi pensada para você aplicar na sua empresa. Então aqui é um jogo de quem faz, velho. Entendeu? Para de ficar com essa história de ficar ali pensando em coisas técnicas que fogem da realidade, quando na verdade você precisa entender como é que você faz na prática. Esse é o ponto. E eu vou deixar 5 aprendizados para vocês. E aí depois disso eu vou contar para você uma novidade e eu vou abrir para perguntas e eu vou ver as perguntas que estão aqui. Tá certo? Primeiro aprendizado. Você não pode achar normal ficar estagnado. Não pode achar normal.
Se você vê que as empresas estão crescendo, estão evoluindo e você está lá estagnado no mercado, isso não é normal. Entendeu? Porque quem não está evoluindo está andando para trás. Quem não está crescendo está derrubando o seu negócio. Porque naturalmente você vai perder cliente, nós também perdemos clientes. Naturalmente você vai ter perda de receita, porque nós também perdemos, só que nós estamos trazendo sempre. E esse é o jogo que eu ensino para você. Você precisa estar sempre crescendo. Você olha para a sua operação, olha para a sua empresa e vê que você não consegue trazer 1, 2, 3, 4, 5 meses, não traz um cliente. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram esse final de semana, que a pessoa colocou, faz 2 anos que eu não cresço a minha empresa contábil. Não é normal a sua empresa contábil não crescer 2 meses, velho. E 2 anos, então você precisa entender isso. Segundo aprendizado, não dá para brincar de empreender na contabilidade. Gente, eu tenho 30 anos de contabilidade. Tudo que você pode imaginar de fases na contabilidade eu passei. Fases. Tinha época que eu não tinha nem o que fazer, entendeu, na contabilidade. Porque, tipo assim, o que eu fazia? Eu visitava o cliente, e aí eu tomava café com o cliente, aí eu chegava lá, sentava na minha cadeira ali e ficava. Assistia as coisas, lia o jornal, entendeu? Naquela época, era um outro jogo da contabilidade. O jogo agora é muito mais dinâmico, entendeu? Não é um jogo de brincadeira, é um jogo de dinamismo, é um jogo de gestão, é um jogo onde você não pode ficar errando, não pode cometer erros graves que comprometem o seu negócio. É um jogo que se você der uma piscada, o seu cliente vai embora para a concorrência. É um jogo que você manda uma proposta para o seu cliente, o cara receber 5, 10 propostas diferentes se ele quiser. É um jogo que você está fazendo uma estratégia aqui, o seu concorrente está fazendo outra estratégia melhor que a sua. Então, não dá mais para você brincar. Ou você entende que o jogo é um jogo de verdade, ou é melhor você parar. Entendeu? Então, como é que você vai jogar o jogo de verdade? É aí que entra a profissionalização. E essa profissionalização que eu mesmo busco para a minha empresa, para os meus negócios, para a minha atividade como gestor, é a que eu ensino para você. Como é que pensa o CEO de uma empresa contábil? Que lida com tudo aquilo que eu lido no dia a dia. Porque assim, você pode ter a visão que é uma visão distorcida da realidade. Porque na sua visão, muitas vezes você pode olhar e falar, o Edson está lá, está viajando, está postando stories. Meu, é pauleira o tempo todo, é pancada o tempo todo. Reunião atrás de reunião, tomada de decisão atrás de tomada de decisão, é pensar o tempo todo nos problemas que o negócio tem. Todo negócio tem problema. E não é porque eu tenho um negócio gigante, com aquela quantidade de funcionários, eu tenho só mais problemas. Agora, existe o fator de você profissionalizar. E você tem muito mais destreza para lidar com tudo isso. Então, talvez a preocupação que você tem hoje, que é difícil para você resolver, quem está no outro nível já passou por essa fase. E aí você pode, então, entender como é que você pode lidar melhor com esse nível de preocupação. E aí terceiro aprendizado, é tolice você acreditar que sozinho você vai ter mais resultados do que estando acompanhado por alguém. Entendeu? Mercado contábil é um mercado muito individualista. Entendeu? É um mercado muito individualista. Só que essa individualidade coloca você numa bolha. Porque estando numa bolha, você não enxerga o que está acontecendo de real no mercado. Quando você sai dessa bolha, você começa a se conectar com pessoas que também estão fazendo coisas que você não sabia que era possível fazer, você começa a aprender o que você pode fazer. Então, estar fora dessa bolha é fundamental. E aí que entra você estar conectado com ambientes que vão te ajudar nesse jogo que você precisa jogar. E aí, o melhor gestor vence o melhor tecnicamente. Porque eu sou de uma época onde ser bom tecnicamente era a diferença do jogo. Por quê? A pessoa que era boa tecnicamente, que fazia os lançamentos contábeis com uma destreza, e aí você perguntava sobre ST, a pessoa sabia de cabeça como que faz ST. Eu nunca consegui fazer o cálculo de ST. Tinha uma funcionária que fazia isso, mas eu mesmo nunca consegui. Porque eu sempre fui entendendo que não era aquele meu rolê que ia levar eu longe que eu precisava. Que as pessoas tecnicamente eu podia contratar, desde que eu fosse o gestor que eu tinha que ser. E esse é o ponto, porque o melhor gestor, ele vence
a pessoa melhor tecnicamente. E isso aqui não é um desprezo, pelo amor de Deus, à profissão da contabilidade. Claro que não. Porque eu olho para o meu time e vejo quantas pessoas boas tecnicamente nós temos. Mas, quando você só fortalece o seu conhecimento técnico e não está fortalecendo a parte de gestão, você compromete o seu resultado. E aí chegamos ao ponto que é aprender com quem já chegou lá. E por que eu falo isso? Porque, obviamente, também eu aprendo com quem chegou onde eu quero chegar. Esse é o ponto, entendeu? Eu sou o tempo todo provocado por pessoas que estão muito mais à frente do que eu, dentro dos ambientes que eu estou conectado com essas pessoas. Então, se eu chego para você e eu mostro o seguinte, olha o que nós conseguimos trazer de clientes esse ano. Por exemplo, postei isso aí. E aí você pode olhar para aquilo e você pode falar assim, isso é balela, é MEI, entendeu? Ou você vai falar, cara, vou aprender com ele. Porque se ele está conseguindo fazer isso, alguma coisa, eu preciso aprender. E é esse o jogo. Em vez de eu ficar criticando quem está tendo resultado, eu vou estudar quem está tendo resultado, entendeu? Eu vou me conectar com as pessoas que estão tendo resultado. Só que quando a gente tem uma visão míope sobre a performance das outras pessoas, a gente se coloca numa situação que é uma situação desfavorável para a gente. Porque a humildade de entender que nós não somos donos da razão e eu não sou dono da razão, porque em volta de mim tem pessoas muito melhores do que eu fazendo coisas que eu não faço bem. Por que eu mandei o Jefferson, que é nosso sócio, fazer as demandas de ADA na nossa empresa contábil? Porque ele é muito melhor com dados. Ele que monta os principais dados da nossa empresa contábil. Então, ou seja, eu estou mais focado em outras decisões estratégicas do que focar, por exemplo, em fazer o que ele está fazendo. Por que eu coloco, por exemplo, ali o Bruno para produzir os conteúdos da Tacos, por exemplo? Porque ele tem muito mais tempo para fazer isso do que eu, entendeu? E aí eu estou desprendido daquela função para poder executar outras funções muito mais direcionadas com o propósito do negócio. Agora, precisa ter humildade para você entender que tem pessoas melhores que você. E só quando você reconhece isso e você se conecta com essas pessoas que o seu jogo começa a mudar. E aí, eu quero convidar você a ter a chance de poder receber ou essa placa aí, que é a placa de mais 30 clientes, ou essa placa, que é a placa de mais 50 clientes, ou a placa de mais 100 clientes, se você tiver uma performance que justifique isso, ou a placa de mais 200 clientes. E subir no palco do ano que vem, do maior evento de marketing contábil do mundo, e receber uma placa que eu vou dar para você, de mais 30, ou mais 50, ou mais 100, ou mais 200 clientes. E esse que é o jogo meu da contabilidade, é inspirar vocês, é direcionar vocês, para que vocês também tenham tantos resultados quanto eu tenho da contabilidade. E não encarar a contabilidade de uma forma muito negativa, como tem muita gente encarando a contabilidade, mas encarar a contabilidade de uma forma realista. E entender o papel que a contabilidade tem na sociedade, mas entender que por trás disso tudo nós temos um negócio. E como tal, temos de encarar como negócio. E ao receber uma placa como essa, você entende que aquilo fez sentido para você. Porque é uma consagração dos seus resultados. E esse é o jogo. O que é que você vai fazer para você conseguir fazer com que você tenha de fato os seus resultados. E qual é a placa que você quer ganhar? Conta para mim aqui nos comentários qual que é a placa que você quer ganhar. Afinal das contas, você acha que é possível você trazer a placa de 200? Ou está muito longe ainda para você? Tá tudo bem. Você vê que a quantidade de pessoas que ganharam a placa de mais 200 nesse ano de 2024 é um grupo pequeno. Quando você vê mais 100, o grupo aumenta mais. Mas também pode ser que seja difícil para você. Mais 50, você vê que já tem muito mais que receber a placa mais 50. E mais 30, mais ainda. Só que eu te garanto que com o direcionamento que eu dou para você, você consegue minimamente alcançar a placa de mais 30. É só você aplicar aquilo que eu ensino para você. Porque hoje trazer 2 ou 3 clientes por mês não é difícil como você imagina. E se você está tendo essa performance de 30 clientes, se você pular para 50 não é difícil como você imagina. Entendeu? Desde que você entenda o que você tem que fazer. E aí eu vejo aqui, ó, mais 200, mais 100,
Mais 300, ó, nós estamos lançando para o Summit 25, né? Que é referente aos dados de 24, a placa mais 300 para quem ganhar 300, para quem conseguiu conquistar 300. Diala, perfeito, mais 30, parabéns. Paulo, mais 50 no inicial, parabéns. Adilson, mais 50, mais 30, Cláudio França, mais 30, Gomes, mais 50, já fico feliz. É isso aí. Porque assim, é muito lindo, maravilhoso eu ver a performance dos outros e menosprezar a minha performance porque a performance dele é muito linda e maravilhosa. Só que você tem que entender qual é o seu nível de performance. Porque quando você viu lá que eu mostrei lá atrás, você viu como eu comecei? Quando eu pivotei para o digital? Comecei lá, baixinho, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E nós estamos no jogo que nós estamos hoje. E eu não posso cochilar para continuar tendo resultados. Então esse é o jogo que eu quero que vocês entendam. Que a gente realmente pode construir juntos. E agora eu quero explicar para você uma novidade. Uma novidade no mercado. Deixa eu só sair aqui minha tela. E vou contar para vocês um negócio que nós estamos lançando hoje. E depois disso eu vou abrir para perguntas. E aí a gente vai bater um papo aí sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje nós estamos lançando o H Club, que é a plataforma de gestão das empresas contábeis. Tudo aquilo que você precisa ter, você tem dentro do H Club. Tá? Minha tela está mostrando aí? Então vamos lá. Ó. Por exemplo, aqui tem um conteúdo, né, que é um curso completo, né, sobre geração de conteúdos. Aqui um conteúdo do básico ao avançado sobre o departamento fiscal, ou seja, a parte de gestão do departamento fiscal. Ah, eu quero aprender sobre estratégia de vendas. Então tem o curso do Jefferson, por exemplo, sobre estratégia de vendas. E aí você vem aqui, ó, todo o conteúdo, concorrência, oportunidade, como vender mais aberturas. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Como superar objeções, relacionamento de longo prazo, ou seja, todos os nossos cursos, eles estão disponíveis na maior plataforma de gestão de negócios contábeis do Brasil. O curso, por exemplo, de contabilidade digital, a gente não vai mais vender ele. Por quê? Porque ele está dentro do H Club. Ele faz parte do H Club. A nova versão do curso vai fazer parte do H Club. Os segredos do ChatGPT. Então, aqui você tem acesso, como que você pode, por exemplo, aplicar o ChatGPT no seu negócio. Então, por exemplo, como que eu faço aqui para entender a programação do ChatGPT, criando copywriter, como fazer um assistente de e-mails e por aí vai. Ou seja, é uma plataforma que você vai utilizar não somente para você, mas para os seus gestores, para as pessoas que você precisa para te ajudar. Então ela se estende não somente a você, ela se estende às pessoas do seu time. Por exemplo, você quer organizar ali um evento para você poder engajar o seu time. Então aqui nós criamos aqui, ó, 2 eventos que nós tivemos aqui na Tactus, como o Taxo Day e o Taxo Gestores. E aqui tem toda a explicação, a explanação do que é, por exemplo, o nosso evento. Eu dei a explicação completa de como funcionou o evento, enquanto o evento estava acontecendo, trazendo para vocês a informação prática disso na prática, como funciona. Olha só, eu gravei os trechos do evento e mostrando o que estava rolando, explicando para vocês como é que vocês podem, por exemplo, fazer de forma prática. Lembra que eu falei que quem faz de verdade está aqui. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Eu coloquei aqui um conteúdo que é aqui, ó. Sabe essa metodologia que eu mostrei? Como é que você faz para fazer com que a sua contabilidade, por exemplo, tenha os resultados que ela pode ter através, por exemplo, de aplicação de uma metodologia de crescimento e resultado, por exemplo? Como é que você faz, por exemplo, para que você possa ter a mão de obra em 33%? Como é que você faz, por exemplo, para você conseguir criar uma estratégia de gestão que vai elevar o resultado da sua empresa? Então, aqui está um conteúdo completo, ó, definição do mercado, posicionamento do mercado, definição do seu modelo de negócio, aplicação de uma matriz SWOT, gerenciamento financeiro de uma empresa contábil, as competências de um gestor, olha só, e mais um material de apoio. E aqui você consegue entender, por exemplo, como é que você aplica o mecanismo de crescimento e resultado, está aqui na plataforma. Então, ou seja, isso não existe no mercado. Isso
é a novidade que eu quero mostrar para vocês. Aí você está pensando assim, tá bom, Anderson, mas como é que isso, volta para mim aqui, como é que isso vai estar acessível para mim? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, mantém em mim aqui. Você não precisa mais comprar cursos sobre gestão, sobre venda, sobre marketing, sobre operação e sobre tecnologia para a sua empresa contábil. Porque você tem o que está no H Club e você tem tudo aquilo que a gente vai colocar semanalmente. Só para você ter uma ideia, nós temos 4 cursos produzidos, prontos para serem lançados nas próximas 4 semanas, por exemplo. Fora as gravações que estão sendo feitas essa semana. Ou seja, nós estamos sempre à frente daquilo que você precisa. Então, por exemplo, a chance de ter um conteúdo que você pede dentro da plataforma é enorme. Porque se esse conteúdo faz sentido para você e faz sentido para outros empreendedores, ele vai entrar numa fila de produção. E mesmo que não seja gravado por mim ou por alguém do meu time, eu trago alguém dentro do meu network para colocar esse conteúdo para você. Então você não precisa buscar nada no mercado para que você possa, por exemplo, ter acesso. Mantém em mim aqui. Você vai ter, dentro do que está disponível hoje, você tem hoje já mais de 30 cursos disponíveis na plataforma, o que hoje equivale a mais de R$10.000 em cursos. Porque, por exemplo, se você pegar o Contabilidade Digital, se você for comprar hoje o Contabilidade Digital, você vai pagar mais caro só pelo conteúdo do curso de Contabilidade Digital do que você hoje tem de investimento na própria plataforma, que é uma plataforma anual, ou seja, você tem dentro de 12 meses todos os conteúdos semanais que a gente vai disponibilizar para você. Então, ou seja, isso é um diferencial. Na prática, tudo aquilo que você precisa sobre gestão para sua empresa contábil você vai encontrar. Agora mostra aqui a tela. Você vai ter 3 trilhas diferentes. Primeiro que é a trilha de crescimento, a trilha de gestão e a trilha de operação. Então, por exemplo, nós criamos ali uma forma na plataforma que você vai responder algumas perguntas e baseado nessas respostas vão sugerir para você qual é a trilha. E aí você pode também consumir os outros conteúdos, mas com essa informação a gente consegue entender melhor o que faz sentido para você de acordo com o seu momento. Dependendo do tamanho da sua empresa contábil, por exemplo, eu vou indicar esses conteúdos. Dependendo do problema que você está enfrentando, eu vou indicar esses conteúdos para poder facilitar e você entender o norte do que você vai buscar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, com mais de 500 vídeos na plataforma, é impossível que você consiga consumir tudo que está disponível na plataforma em pouco tempo. Você vai ter que estudar muito, porque os conteúdos que estão na plataforma eles não foram produzidos ontem. Há mais de 1 ano eu estou produzindo esses conteúdos e só agora que eles estão disponíveis dentro da plataforma H Club. Claro que tem todos os conteúdos também mais recentes também que estão disponíveis lá. Conteúdos que não são perecíveis. E conteúdos que precisaram ser atualizados são conteúdos que foram atualizados. E novos conteúdos que precisam ser atualizados são conteúdos que vão ser atualizados. Onde que você encontra um conteúdo de ChatGPT para contadores dentro de uma plataforma disponível para você? Essa é uma atualização de conteúdo. Você sabe, por exemplo, o que é ManyChat? ManyChat é uma automação que você tem para utilizar no seu Instagram. Nós já temos uma aula toda gravada sobre ManyChat, que vai ser disponibilizada semana que vem, por exemplo. A pessoa que está jogando o jogo amador, ela é uma pessoa muito mais suscetível aos problemas, ela é uma pessoa muito mais reativa àquilo que acontece, ela é uma pessoa que perde facilmente a energia quando começa a dar uma tropeçada. É a pessoa que ela trava quando ela vê alguma coisa acontecendo e que ela não sabe como fazer, por exemplo. O profissional, ele tem muito mais destreza, ele tem muito mais capacidade de conseguir lidar com esse jogo de um modo geral, entendeu? A mentalidade está outra. A mentalidade dele está blindada para que ele possa estar muito mais protegido mentalmente das coisas negativas que todos nós enfrentamos. Então o problema não afeta da mesma forma quem está jogando um jogo profissional. E vou dizer uma coisa para você. O meu propósito aqui é fazer você entender qual é o jogo da contabilidade.